Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Partido Comunista, Crise e Revolução. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note! O tema do vídeo de hoje, como diz o título, é Partido Comunista, Crise e Revolução. Eu estava estudando aqui em casa e me deparei com um trecho do Eric Hobsbawm, brilhante historiador marxista inglês, um gênio da historiografia marxista, que é um trecho citado no livro Capitalismo e Social-Democracia, do Adam Przeworski. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, é um nome complicado. Esse trecho Hobsbawm eu acho que é muito bom, eu vou ler para vocês, vou colocar aqui na tela. Veja o que o Eric Hobsbawm diz. O problema das esquerdas revolucionárias em sociedades estáveis não é que suas oportunidades jamais se apresentam, mas que as condições normais em que ela deve operar impedem-na de desenvolver movimentos tendentes a aproveitar os raros momentos em que é chamada a agir como revolucionária. Eu lembro a primeira vez que eu li esse trecho Hobsbawm e acendeu um boom na minha cabeça. Porque o que Hobsbawm está falando é um bagulho básico. Quem é comunista, mas talvez em muitos momentos a gente não pense sobre isso. Veja, gente. A gente se propõe a ser revolucionário numa sociedade capitalista. A sociedade capitalista vive sob domínio da burguesia, E no caso concreto, uma sociedade de capitalismo dependente como o Brasil, o domínio da burguesia e do imperialismo, do capital estrangeiro. De tal forma que, na vida política do comunista, a gente luta a vida inteira pela revolução, mas a gente passa a maior parte da nossa vida numa situação não revolucionária. A gente passa a maior parte da nossa vida, se pá, inclusive, lutando em situações contra-revolucionárias. Então, o cotidiano da atuação política do comunista não é um cotidiano de ação revolucionária. A gente luta para criar uma crise revolucionária, para a possibilidade de uma crise político-econômica capitalista se transformar numa crise revolucionária, porque nem toda crise política e econômica necessariamente vira uma oportunidade revolucionária, mas a gente luta a vida inteira por isso. Só que, quando essas oportunidades acontecem, há uma dificuldade estrutural da organização revolucionária aproveitá-la porque ela foi forjada numa situação não revolucionária. Então veja que paradoxo. E aí, dando um exemplo para vocês. Veja, hoje, no Brasil, nenhuma organização política pode ter um braço militar desenvolvido. Se isso acontecer, ela vai ser criminalizada, vai ser perseguida, vai ser fechada e por aí vai. Então, por exemplo, a maioria das organizações revolucionárias não tem como ter hoje já um braço militar preparado para, no momento de uma crise revolucionária, com acirramento da luta de classes, em que necessariamente a dimensão militar da luta de classes aparece de maneira mais clara, a gente conseguir reagir à altura. Então, veja, a gente não pode ter isso no dia a dia. Claro, a organização revolucionária, ela pode ter sim, e eu não estou dizendo que a organização que eu participo tem, nem que nenhuma outra tem, viu, gente? Pelo amor de Deus, aí, um TSE, Polícia Federal. Mas a organização revolucionária pode ter algumas pessoas treinadas no uso de armas para, no momento certo, socializar esse treinamento, pode ter um acúmulo, um domínio teórico sobre teoria militar, sobre questão militar, pode ter uma estrutura de distribuição de um jornal nacional que seja pensada de tal forma disciplinada, de tal forma planejada, que essa estrutura de distribuição do jornal se transforme numa estrutura militar, que foi, inclusive, planejamento de Lenin, O plano de distribuição nacional do jornal do Partido Bolchevique foi feito numa estrutura semi-militarizada para, no momento que for necessário, aquela estrutura de distribuição do jornal ilegal transformar-se em uma estrutura militar. A gente pode ter possibilidades de antever, por exemplo, essa necessidade de crise revolucionária na dimensão militar, mas o braço militar da revolução, numa sociedade capitalista, urbano-industrial como a brasileira, a gente não pode ter isso no dia a dia. Então a gente tem um desafio gigantesco que é
lutar no hoje, nas condições de domínio da burguesia, e nesse caso, em particular, no Brasil de hoje, 2023, lutar numa situação de defensiva histórica da classe trabalhadora, em que a burguesia está numa ofensiva clara, assim, ganhando muita coisa, lutar hoje para criar as condições de uma crise revolucionária. Só que a crise revolucionária vai demandar novas tarefas, novas capacidades organizativas, novas capacidades políticas, comunicacionais, financeiras, organizacionais do Partido Revolucionário ou do Bloco Revolucionário do Proletariado, que a gente pode se preparar um pouco desde já, mas não tem como, no momento que essa crise revolucionária explodir, a gente está 100% pronto. Dado que, num processo de crise revolucionária, ou até de crise econômica e crise política, que pode se transformar ou não na crise revolucionária, você tem novos cenários, novas correlações de força, novas movimentações de classe, de grupos sociais e por aí vai. Então, como é que a gente se prepara hoje, numa situação não revolucionária ou até contra-revolucionária, para ter capacidade de aproveitar os momentos históricos revolucionários? Lênin tem uma resposta para isso. A resposta de Lênin é criar uma organização profissionalizada e impessoal. Esse ponto é fundamental. Vocês pegam o livro O Centralismo Democrático de Lênin, publicado pelo Lavra a Palavra, ou o livro Estratégia e Tática da Hegemonia Proletária, também publicada pelo Lavra a Palavra. Bota os dois livros aí na tela, Maxwell, por favor. E você vai perceber uma coisa. Lênin está o tempo todo falando de trabalho artesanal, de trabalho amador, que ainda tem muitas questões pessoais na organização, ainda tem muito amiguismo, tem muito uma política de seita, de círculo, que falta uma profissionalização, uma organização profissional, impessoal. Para Lênin, a organização revolucionária, para conseguir ter flexibilidade tática, organizativa, comunicacional, financeira, política, para aproveitar os momentos das esquinas perigosas da história, os momentos de crise revolucionária, essa organização tem que funcionar de maneira ultra planificada e organizada. Ou seja, tem que ser uma organização em que a relação pessoal dos militantes não é o que define a prática política. Tem que ser uma organização em que a comunicação entre direção e base funcione bem, que o programa político do partido tirado em congresso seja a guia mestra do partido, que o jornal seja o organizador coletivo, tanto das lutas da organização, da classe trabalhadora, como inclusive apontar para onde a classe trabalhadora deve guiar sua consciência, seus movimentos políticos. Tem que ser uma organização em que tudo funcione minimamente bem, de tal sorte que as peças humanas são substituíveis e a engrenagem continua funcionando. Parece meio cruel, parece meio duro falar isso, gente. Mas é o tipo de organização que o Lênin imagina para ter flexibilidade tática, que, dando um exemplo básico, vamos imaginar que a gente tem aqui em Pernambuco uma estrutura de distribuição do jornal da organização revolucionária. Essa distribuição vai da região metropolitana do Recife até o sertão do estado, até Petrolina. E aí você tem as tarefas bem definidas. Você tem os redatores, você tem os responsáveis pelo recebimento da carga do jornal impresso, você tem os camaradas responsáveis pela venda do jornal, você tem as pessoas responsáveis por recolher as finanças da venda, você tem a pessoa que vai ficar responsável por repassar o valor dos jornais vendidos para o órgão central, que centraliza as finanças. Você tem as pessoas responsáveis por organizar ciclos de debate, por organizar reuniões, por fazer agitação em metrô, em ônibus, em praças públicas, na porta de fábrica, com jornal, etc, etc. Toda essa estrutura ela tem que funcionar de maneira impessoal. É uma estrutura que vai funcionar e que não depende de figura A, de figura B, de figura C. Não depende de Maria, não depende de José. Ela vai funcionar mesmo se Maria estiver doente e não puder cumprir uma das suas tarefas. Ela vai funcionar mesmo se José for preso pela repressão. Ela vai funcionar mesmo se Fábio, que é um dos responsáveis, por exemplo, por recolher as finanças dos jornais vendidos, estiver com depressão porque aconteceu alguma tragédia na vida dele e não está conseguindo militar nesse momento. Ou seja, criar uma organização em que a dimensão humana imediata,
que existe, que tem que ser olhada com muito cuidado. Tem que pensar na saúde mental dos militantes, tem que pensar em boas condições para militar. A organização, ela não pode impor mais sofrimento mental para a militância, mas tem que ser uma organização que, para além da dimensão imediata, humana de cada militante, funcione de maneira impessoal. Uma organização profissionalizada, planejada, com a divisão revolucionária do trabalho bem funcionando, com a comunicação interna afinadíssima, que a gente consegue rapidamente dar respostas objetivas para as demandas frente ao cumprimento de alguma tarefa. O Lenin, ele passa os primeiros 10 anos do século XX debatendo a questão organizativa, o estatuto do partido, o programa do partido, quem é militante, o jornal do partido, as finanças do partido, a comunicação entre militantes e base de maneira quase obsessiva, ao ponto que no começo do século XX, né, em 1904, 1905, 6, 7, Rosa Luxemburgo chegou nos debates com Lenin a dizer que Lenin tinha preocupações ultracentralistas e ultraformalistas. O Lenin tinha essa preocupação porque, dentro da perspectiva de um Estado czarista que reprimia, que prendia, que torturava em massa a militância, era fundamental pensar uma organização que conseguisse, em que, se numa semana, numa cidade, 7 militantes fossem presos, o trabalho político da organização não acabasse. A distribuição do jornal, o trabalho nas fábricas, o trabalho nas universidades, o trabalho nas escolas, o trabalho dos camponeses não parassem porque você teve um militante preso, outro militante assassinado, outro militante está sendo torturado e tal. O trabalho não parasse. Então, criar um tipo de organização que, sem desprezar nem menosprezar o fator humano, conseguisse estabelecer uma impessoalidade acima dos conflitos, das subjetividades individuais. Porque assim, gente, nós todos somos humanos, né? Nós temos medos, temos ego, temos vaidades, temos problemas pessoais, temos depressão, temos momentos de mais ânimo, temos momentos de menos ânimo, temos ansiedade, temos crise de pânico. A gente tem problema para um caralho, assim. Tipo assim, o que não falta é problema. Mas a gente tem que criar uma possibilidade organizativa em que a organização funcione bem, para além de todos os problemas que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras no capitalismo, vamos ter. A Jordi Dean, no livro Camarada, ela desenvolve uma teoria do camarada que é muito bom, né? O camarada como um apelo à unidade e à impessoalidade, em que todos nós estamos unidos a partir de um acordo comum pelo mesmo princípio, que é a Revolução Socialista. Inclusive, leiam muito o livro Camarada, da Jordi Dean. Então, veja, esse tipo de organização trata como quase Bíblia, quase que no sentido religioso, o estatuto do partido, as resoluções congressuais do partido, as instâncias do partido, a transparência dentro do partido, a comunicação dentro do partido, a crítica e a autocrítica dentro do partido. O Lenin desenvolvia uma reflexão que a história provou correta, viu, gente? Atenção! Que a história provou correta, que é o máximo de impessoalidade, profissionalização e planejamento é o que dá a melhor possibilidade para o partido se transformar nos momentos de crise revolucionária e dar respostas objetivas às novas demandas colocadas em momentos atípicos da dominação burguesa. Então, por exemplo, no dia a dia, o Partido Bolchevique, embora fizesse assaltos a bancos, assaltos a trem pagador para fazer finanças, o Partido Bolchevique não tinha um braço armado, por exemplo. Quando veio a Revolução de 1905 e a Revolução de 1917, o Partido Bolchevique conseguiu rapidamente ser um fator central para a montagem de um exército revolucionário. Assim como o Partido Bolchevique tinha pouca base social organizada entre os camponeses e uma base social mais organizada, mas não tanto, entre os soldados. Quando veio a Revolução de 1917, rapidamente eles conseguiram praticar mudanças organizativas políticas de vulto gigantescas para conseguir ampliar suas bases entre os camponeses e entre os soldados. Isso acontece por quê? Porque um comitê central de revolucionários
experimentados, experientes, em contato permanente com as bases, em debate permanente, quando se percebe a nova tarefa colocada pela história, desce uma orientação, essa orientação é seguida por todas as bases em todas as regiões, de norte a sul. Não precisa explicar muito, não tem problema pessoal, não tem problema político, não tem raiva, não tem rancor, não tem vaidade. Se a tarefa surgiu uma nova necessidade e a partir de agora, frente a essa crise revolucionária, a gente vai precisar se comunicar, por exemplo, por esse meio interno, saindo do WhatsApp, da ligação, do telefone, não sei o que. A gente não vai usar mais nenhuma rede social da burguesia, do imperialismo, e vai ter esse protocolo de comunicação interna para organizar a greve geral da classe trabalhadora no momento de crise. Dessa orientação, toda a militância de norte a sul do país vai seguir de maneira profissionalizada, séria, com as direções intermediárias fazendo a gestão e o comando do cumprimento dessa orientação. Isso, gente, isso exige disciplina consciente. Isso exige impessoalidade. Isso exige que a organização tenha realmente o seu programa tirado em congresso, seu estatuto, como um guia máximo, que não existe cultura política, eu acho que deve ser assim, é assim porque eu mando, é assim porque eu tenho 30 anos de organização, é assim porque eu estou aqui há mais tempo que você, foda-se. Não é assim porque foi coletivamente tirado assim, e essa é a régua básica de atuação para toda a militância de norte a sul do Brasil. E todo mundo vai entender, numa linguagem comum, numa estrutura comum, o que deve se fazer, como fazer e o que momento fazer. Acho que essa é a melhor lição de Lênin, a ideia de que a gente precisa ter uma organização profissional, para que essa organização profissional consiga aproveitar os momentos do acaso da história e, ao mesmo tempo, atuar para produzir esse acaso, ou seja, essa crise revolucionária. Bicho, sinceramente, ninguém até hoje, pelo menos que eu conheça, conseguiu dar uma resposta melhor do que Lênin. E as outras respostas muito boas, como a resposta do Mao Zedong, tipo Mao Zedong debatendo teoria da organização revolucionária, é muito foda, assim, tá ligado? É bom, muito bom. A resposta de Antônio Gramsci, a resposta de José Carlos Mariátegui, a resposta de Che Guevara, todas elas estão desenvolvendo a reflexão de base de Lênin. Então, assim, leiam o Centralismo Democrático de Lênin, leiam Estratégia e Tática da Revolução Proletária, porque uma organização ela só consegue aproveitar as oportunidades raras da história quando ela é uma organização realmente com disciplina, com planejamento, com centralismo democrático, com impessoalidade, guiando a prática política, uma organização em que o estatuto e o programa do partido é sua guia máxima e ninguém, desde o dirigente mais experiente, mais antigo, até o militante de base mais recente, pode estar fora das resoluções e do estatuto do partido. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.